Fala pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, ao meu canal, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é minha esposa, Joana. E ela também tem um canal, depois eu vou deixar na descrição ali o canal dela, deixar o link do canal dela, as redes sociais dela, a minha também, para que você possa estar nos seguindo aí. E antes de tudo, já curte, deixa o like aí, já se inscreve também. Hoje o tema é o porquê que nós decidimos ir para Portugal, como nasceu esse sonho. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Ela vai falar um pouquinho também como foi essa nossa decisão, a nossa trajetória até agora aqui, né? Início vai ser isso, como isso nasceu, onde nasceu essa vontade, esse desejo, como foi pra mim, pra ela. Então fica até o final, vai ser um papo bem bacana, talvez você se identifique e vai gostar, é top. E aí, Joana, como que nasceu pra você essa vontade de ir pra fora? Vou ter que ir bem atrás mesmo. Para começar, eu sempre fui uma menina que gostava de assistir, né, filmes, comédia romântica, né, aqueles filmes da sessão da tarde. E eu sempre ficava admirada, né, com a paisagem, os cenários dos filmes e principalmente os filmes que envolvia viagens para outro país. Então, desde que eu era criança, o meu sonho, um dos meus sonhos foi ser aeromoça, né? Então, eu tinha vontade de conhecer outros países e tudo mais. Então, nasceu isso desde muito cedo mesmo. E foi isso. Para mim foi também lá atrás, lá. Eu tive várias oportunidades de ir para fora. A primeira oportunidade que eu tive mesmo foi para Áustria, através de um amigo que ele já faleceu. E ele começou a me falar como era a vida lá fora e tinha uma loja, uma outlet em Barra Velha, uma cidade aqui em Santa Catarina. E ele sempre me falava da vida lá fora, ele viajava muito para os Estados Unidos, o pai dele morava lá e ele sempre falava que era top e tal, que eu deveria ter essa experiência, ia abrir muito minha mente, ia ser diferente, ia ser um divisor de água. E eu sempre, aquilo ali foi uma semente, eu sempre fiquei pensando nisso a partir dali. Aí veio essa oportunidade através do irmão dele, só que eu era bem muito novo e não tinha muita maturidade. E acabou que passou, depois eu tive mais oportunidades, mais algumas outras. E então foi algo que sempre ficou me rodeando, essa oportunidade. Sempre vinha na minha vida. Só que graças a Deus também que eu não fui, senão eu não teria conhecido ela. Né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? Tem há um tempo determinado para todas as coisas. Então tudo está acontecendo no tempo certo, né? E vai acontecer no tempo certo, a gente cria assim, né? Então tudo isso que aconteceu na minha vida foi se desenhando para esse cenário, né? Até os dias de hoje, até a decisão. Que ela nasceu a partir do momento que eu descobri que ela também queria, que era um sonho na vida dela. Eu falei, nossa, que legal, é uma pessoa que tem o mesmo propósito que eu tenho, né? São propósitos e sonhos bem alinhados, né? E isso só se tornou uma coisa mais positiva pra gente decidir e ir, né? E é isso, pra mim foi assim, foi algo lá de trás que veio me acompanhando, assim, eu sempre fui colocando deixando isso nascer no meu coração, e no momento oportuno a gente tomou a decisão juntos, eu sabendo do sonho dela, ela sabendo do meu, e aí a gente conseguiu juntar tudo isso e pensar, olhar um pro outro e falar, é isso, e a gente vai, né? Ainda nós estamos no Brasil, agora atualmente a gente está em Balneário Camboriú, a gente está morando aqui, e morávamos em Itajaí, né? Então eu trabalho aqui por conta dessa correria de uma cidade para outra, é perto, 20 minutinhos, mas fica cansativo, então a gente decidiu morar aqui e a gente tá aguardando só agora a data da viagem, porque eu já tô aguardando há mais de 120 dias o passaporte, então acredito que já vai chegar e assim a gente já viaja, né, amor? Então, fala um pouco mais sobre essa decisão de ir, o porquê que você acha que vai ser melhor lá do que aqui. Eita. Então, pela qualidade de vida, né? Apesar que temos uma qualidade de vida aqui, eu quero deixar bem claro. A gente mora num estado onde a segurança é muito boa, né, amor? A gente aqui não tem essa preocupação, assim, tanto com assalto e essas coisas, como, por exemplo, o meu estado de origem. Eu sou do norte do país, né? Eu sou paraense, o Israel é de São Paulo. E a gente já mora aqui, o Israel já mora há mais tempo. Quantos anos? Sim, eu moro aqui mais de 10 anos já. Mais de 10 anos e eu já estou aqui quase 6 anos, mais ou menos.
Então, aqui a qualidade é boa, né? Qualidade de vida, segurança. Mas uma coisa que veio pesar para nós foi o preço das coisas, né? A questão do poder de compra e a questão mesmo do nosso sonho cada dia crescendo mais, né? A gente já se adaptou aqui, parece assim que a gente já viveu tudo que tinha de viver aqui, né, amor? Vem aquela sensação, aquele desejo de mudança, sabe? Não que tudo seja fácil, porque a gente tem pessoas muito especiais aqui. Vamos continuar, pretendemos voltar aqui, porque nós temos pessoas que a gente ama bastante, mora aqui, né? Pessoas da igreja que congregamos, amigos, nós temos compadres e assim por diante, né? Sim, eu penso, a nossa mudança, eu penso de uma forma bem, como posso dizer assim, bem real, né? A gente não pode ser superficial nessa mudança, porque não é só olhar para tudo que o país oferece, tem que pensar também na dificuldade que a gente vai encontrar lá também, a barreira da língua, a questão do trabalho, você está mudando totalmente de vida, é tudo novo, um início, é uma vida resetada do zero, você vai começar uma carreira, você vai começar tudo lá. Então não é simples, não é fácil, não é tudo flores, não, a gente não pode ir iludido. Tem muita gente que vai iludido lá e acaba, infelizmente, voltando. Mas esse não é o nosso caso, porque a gente já está se planejando há muito tempo. Eu e ela, a gente tem consumido muito conteúdo que a gente vê na internet, o pessoal grava, né? E mostra lá as dificuldades, mostra o lado bom e mostra o lado ruim também. Que as coisas também dão errado, assim como dão errado no Brasil. As coisas são boas lá também, assim como aqui também é bom. Eu sempre falei pra ela, eu achei uma curiosidade. Os vídeos que são gravados, a maioria, a gente observando bem assim, a gente olha o sotaque, a região das pessoas, a maioria tipo, é norte, nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, são lugares que são extremamente perigosos. Essas pessoas, elas realmente elas fogem, né? Podemos botar assim, entre aspas, fogem da criminalidade. Não é o nosso caso aqui do Sul. Aqui é uma região muito segura, o IDH aqui é muito alto, né? O índice de desenvolvimento pessoal aqui também é muito bom. A segurança é tudo, aqui é bom, só que infelizmente o nosso país passa por uma crise econômica e se torna tudo caro, né? Mas também isso não é desculpa, é mais por questão do sonho mesmo de morar lá fora. E essa é a nossa vontade, o nosso desejo, é ir conhecer, aproveitar que já está lá, desfrutar de tudo que o país oferece, no que a região europeia oferece para nós. E a gente vai ficar muito feliz, né, em compartilhar tudo isso aqui nas redes sociais, no YouTube também. A gente pede que você agora pare, curte, se inscreve no canal, deixa seu comentário ali, também deixando temas para que a gente possa falar também. Toda essa nossa trajetória a gente vai, com certeza, vai documentar, colocar aqui, e a gente espera que vocês também acompanhem, tanto aqui quanto no canal dela também. Vou deixar também ali na descrição de novo para vocês, e vai ser bem bacana. Curte, compartilha, se inscreve no canal dela também, e vamos seguir aqui falando sobre também o que você acha assim de dificuldade que tu vai encontrar lá. A gente sabe que, na verdade, a gente não é nada iludido. Todo mundo que começa a vida do zero em algum lugar sabe que é desafiador, né? Eu cheguei aqui, eu vim de outro estado. Tanto que tem um termo que diz que o Brasil é os Brasis, né? O Brasil tem 5 regiões e de um estado para o outro, de uma região para outra, a cultura já muda muito. Quando eu cheguei em Santa Catarina, aqui para o sul, eu senti o impacto cultural. Não vai ser diferente para Portugal. Eles têm uma outra cultura, eles têm um outro estilo de vida. Pelos nossos amigos que moram lá, eles falam da questão do palavrão, né? Que diz que O português fala muito palavrão, a gente já sabe disso. E aqui eu quero deixar claro, eu fui professora até dezembro, eu dava aula. E uma coisa que eu nunca gostei foi de palavrão. Eu era aquela professora que até desconta ponto, sabe? Quando escuta palavrão, falava, olha, boca suja, eu vou descontar ponto. Até ameaçava assim. Então, eu particularmente, o Jael, a gente não gosta, né, de palavrão, uma coisa... Além disso, a gente tem a questão do fuso horário, né, amor? Acho que diferente. Vamos ter que se adaptar com a questão do fuso horário. E o mercado de trabalho, a gente sabe que todo começo é difícil, a gente vai adaptando. Eu estudo inglês, mas eu não sou assim, né? Eu pretendo melhorar o meu inglês. Mas eu também estou fazendo um curso no qual posso oferecer um serviço online. O nosso interesse, sinceramente, é com o tempo
trabalhar totalmente online, a gente se programa para isso. Mas a gente sabe como o nosso visto que a gente está tirando É de procura de trabalho. A gente vai ter que ter um contrato de trabalho, a princípio, pelo menos um ano ali. Então, a gente vai ter que se inserir ali naquela cultura, trabalhar conforme como é. E depois a gente pode, quando a gente entrar com o pedido de residência, a gente pode já ir alterando para o nosso estilo de vida, para uma profissão que a gente quer exercer mesmo, no sentido online. Então, é basicamente isso. E também o bom de você trabalhar em comércio, trabalhar com pessoas, é isso, é você se relacionar também, se inserir na cultura, entender o que as pessoas fazem, como elas vivem, os costumes regionais. E fora que a gente foi feito para se relacionar, né? Nós somos seres relacionáveis, então a gente não pode se isolar também, né? Não existe. Mas isso é muito bacana. Acho que as dificuldades, elas existem e elas sempre existirão em todos os lugares. Eu sei, e eu acredito que você também, né? A gente tem isso na mente, que há dificuldades em todos os lugares, em todas as áreas das nossas vidas. Há pessoas más, tanto aqui quanto lá também, não é um lugar perfeito. Então, eu sempre tive isso muito na minha mente, em ser bem realista, né? Ser pé no chão no que você vai fazer e para onde você sabendo para onde você está indo, o que vai encontrar, o que você vai sofrer um pouco lá. Muita gente fala sobre xenofobia também, pode ser que a gente pode passar por isso também, mas nada se descarta, né? Em tudo isso a gente sabe que a gente tem um objetivo, a gente tem uma missão também a cumprir lá. A gente sabe que, eu penso muito assim, que Deus ele não deixaria tudo isso acontecer se fosse algo em vão, se fosse algo para o nosso sofrimento. E ainda que fosse para um sofrimento, seria para um aprendizado. Mas mesmo assim a gente confia muito na direção de Deus, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Tudo aconteceu de forma sobrenatural, uma hora a gente para e conta melhor. Mas tem sido extraordinário assim, que Deus tem feito, a forma que tudo está se conduzindo e se direcionando para isso. Acho que o maior pilar para nós tem sido a fé, né? Sim. Acreditar que vai acontecer, né? Que vai ser bênção lá, que vai ser bacana, que a gente não tá indo em vão. Isso é muito importante, você ter algo para se apoiar, ter uma base, né? Eu esqueci de acrescentar uma coisa. Na questão de formar contatos lá, uma coisa que a gente percebe que funcionou aqui, e a gente é uma igreja local. É uma forma de captar, de conhecer pessoas, de melhorar o contato. A gente pensa em fazer isso lá, sim, procurar uma igreja local, porque é do nosso hábito, né, procurar, e é uma maneira de fazer contatos. Cri, cri! Então, assim, a gente tá bem ansioso sobre isso, né, não é fácil, né, esse processo de organização. E o fato da gente ter amigo lá, assim, ajuda muito no processo, né, amor? Assim, a gente tem um amigo lá, que é o que, inclusive, vai nos receber na casa dele. Isso ajuda também, com certeza, né? Não que nós já contávamos com isso, porque já era nosso plano ir. Mas ele apareceu, já é um amigo de muitos anos já. Vou deixar o link do canal dele também. Ele faz vídeos sobre carros, né? Preços de carro comparando. Muito top também, muito bacana. E assim, a gente sabe das dificuldades, sabe também que tem um lado bom, né? Que é o poder de compra, a tranquilidade, a segurança, o poder estar no continente europeu e você poder viajar ali por todos esses países da região por valores irrisórios, né? Comparados ao Brasil, que uma viagem aqui dentro é o valor de uma viagem para a Europa inteira quase. Mas fora isso, a gente coloca em primeiro lugar mesmo o nosso sonho mesmo, sabe? Muitas pessoas não vão entender por que a gente vai, umas não entendem o porquê, não vê necessidade, não é fugindo aqui da segurança, não é nada disso, não é por dinheiro, até porque ela era professora, ganhava bem, eu tinha comércio, também ganhava bem, mas é mais por um sonho, mas também pela direção de Deus, da forma que tudo isso ocorreu e nos direcionou para isso, para ir. Eu lembrei. Eu lembrei o que eu ia falar. A questão psicológica de tudo isso, né? A gente quer enfatizar aqui antes de finalizar, porque isso é muito importante. A gente estava observando, né, amor, que
Muita gente desiste no meio do processo. A gente quer deixar bem claro que não é fácil. Não é fácil. E eu acho que a coisa que mais tem que funcionar é isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar bem. Nós estamos em paz, as coisas estão fluindo de um jeito assim. Estamos em paz? Estamos, porque, como a gente disse, a gente tem a fé, a gente tem consciência clara das coisas. Nós não estamos indo, porque a gente pensa que vai ficar rico logo daqui, chegar lá e já vai ficar rico do dia para noite. Não. Esse não é nosso foco. Nós somos um casal aventureiro. Esses dias a gente viajou. Qual foi o país que nós A gente foi pra Argentina, foi pro Janeiro, Uruguai com mais um casal. A gente foi pra Argentina, foi aí que a gente sentiu o impacto de como tá difícil. Cultural e difícil de você ser um imigrante lá fora, né? E financeiramente, a língua também, apesar de ser aqui do lado, todo mundo fala, o espanhol eu desenrolo. Desenrola não, é difícil. A gente passou umas coisas nessa viagem que, aí. Quem sabe a gente grava um vídeo pra contar como foi a nossa viagem pra Argentina uma hora, porque tem história, tá? Não é fácil, a gente teve aquele impacto assim, né? Já deu pra poder sentir como que vai ser lá fora. Mas mesmo assim, a gente ama, nós somos assim. Eu acho que ninguém nasce imigrante, mas eu acho que as pessoas... Ser imigrante é uma questão de um psicológico, uma predisposição. Vamos deixar claro que a gente não tem, assim, vínculos familiares muito intensos, né, amor? Isso é verdade. Não, vínculos familiares não. Assim, a gente tem as pessoas que a gente ama da nossa família, sim, amigos, principalmente da nossa igreja. A gente tem muito amigo, né? Não só da igreja, mas a gente tem amigos que a gente ama mesmo. Amigos que estão nos ajudando nessa caminhada também. Sim. Mas isso não nos prende aqui, não nos faz parar pra pensar em desistir. Porque quando a gente vê outros vídeos de outras pessoas aqui no canal, aqui no YouTube, a gente percebe que a maior barreira das pessoas é desapegar da família, né? Eu entendo isso, só que esse não é nosso caso. A gente tá mais sentindo na verdade, alguns amigos da igreja mesmo, assim, que são como família, né? Eu acho que amigo é a família que a gente escolhe ter, né? E a gente sente um pouco mais o desejo de viver essa experiência maior, o desejo de conhecer outros lugares. Pelo impacto que a gente teve de ir para a Argentina e voltar, a gente já sentiu que é quase inviável para o brasileiro, no cenário de agora, conseguir, né, viajar para a Europa e ainda voltar para cá. Vamos ser realistas, gente. Não tá fácil para ninguém. Entendeu? Não tá fácil. Empreender, a gente chegou a ter 2 lojas aqui, para você ter noção. Chegamos a ter. Nós vimos amigos também fecharem. Sim, isso sim não é desculpa, né? Mas cada um vive uma realidade. Cada um sabe a realidade que vive no seu dia a dia, né? No seu particular. Mas pra mim, pra nós, é o que a gente decidiu. A gente vai e vai tentar, né? A gente vai viver essa experiência. Sinceramente, eu não tenho vontade nenhuma de voltar tão cedo aqui pro Brasil, né? A gente pensa em passar um tempo lá, conhecer mesmo, viver isso de fato, para que se um dia a gente volte, a gente sabe exatamente os motivos por que voltou, né? Tem gente que nem vive um tempo lá, já vem, joga para fora todo esse tempo que esperou, todo o planejamento, esqueceu. Mas não é o nosso caso. E também a gente não tá indo pra lá sem nenhum planejamento, sem plano de nada, assim, eu vou porque... Não, a gente tem planos para aquele lugar também. A gente não vai sem os porquês. A gente tem. E eu acredito que vai ser uma viagem abençoada, vai ser uma experiência e tanto. O nosso desejo é deixar registrado aqui também, em vídeos, os lugares que a gente passar, tudo que a gente fizer. E a gente conta também com a tua presença aqui também. Já deixa o like aí, já se inscreve, ativa o sininho, envia para um amigo e nos acompanhe. Vou deixar aqui o canal dela, o canal do meu amigo que vai nos recepcionar lá também. Ele grava uns vídeos bem bacanas também. E é isso. Aqui a gente finaliza. Te agradeço pelo teu tempo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Acredito que uns 20 minutos aí. Foi bem. Mas se você ficou até o final é porque você se interessou. Eu peço que você acompanhe os nossos vídeos. Esse vídeo não vai ter edição. Não vai ter. Pode ser que tenha um corte ou outro, mas pra ficar mais dinâmico e diminuir também o tempinho daí do vídeo, né? Mas é isso. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu, curte, se inscreve, compartilha, deixa o like. É nóis. Valeu. Até o próximo. Até o próximo.